A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente, 10 de janeiro de 2025, Deus seja louvado, seja Jesus na vida de alguém e abre a Bíblia aí, no nome de Jesus, nós vamos estar lendo aqui Mateus capítulo 9, eu quero deixar uma palavra ao teu coração, que o Senhor ministrou ao meu coração, que está aqui no verso 9, como eu falei com você, não dá pra gente estar lendo todos os versículos, porque há assuntos aqui que a gente até já estudamos em outros vídeos, né? Quando a gente estudamos outros evangelhos, Marcos, João, Lucas, e agora nós estamos em Mateus. Então, Jesus inicia falando sobre perdoar e o poder que ele tem para curar. Quando traz o homem, né, que está ali na cama, na maca, e o Senhor os cura, os fariseus começam em pensamento, a murmurar entre si, a blasfemar, né, contra Jesus ali, e Jesus, que conhece os pensamentos, vai fazer uma pergunta para eles, que era mais fácil Jesus perdoar os pecados daquele homem ou dizer para ele, levanta, pega a tua cama e vai para a tua casa e anda. Então aqui eu quero deixar uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração sobre o chamado de Levi, o chamado de Mateus, quando o Senhor passa, Jesus, né, entretanto Jesus desce do barco, atravessou para o outro lado, chegou na cidade, e Jesus ali vai ver este homem, né, o verso 9 diz assim, saindo viu Jesus um homem chamado Mateus, sentado na coleteria, e disse, segue-me, e ele se levantou e o seguiu. Quando os discípulos ali de Jesus, pescadores, né, Pedro, João, eles pescavam, quando eles vinham, eles pagavam imposto. Geralmente na beira da praia, em alguns lugares, estavam ali esses coletores de impostos que trabalhavam para o governo de Roma, que trabalhava para o Império Romano. E Mateus é um judeu que começou a trabalhar para o governo de Roma. Então ele era visto perante a sociedade, perante os seus irmãos, na fé, como que ele tivesse traído a sua lei, traído a lei de Deus, traído a Torá, traído a Deus, traído o seu povo, os seus irmãos. Ele era rejeitado. Havia uma lei ali entre os judeus que coletores de impostos, eles não poderiam sacrificar, eles não poderiam levar sacrifício até o Senhor, eles não poderiam entrar no templo, eles eram rejeitados no templo, era jogado para fora. Então pensa aí, eles eram excluídos por trabalhar para Roma, era como se eles tivessem voltado contra o teu povo, contra as pessoas que ele fazia parte. Então Mateus é um coletor de impostos, chamado Levi, e Jesus vai olhar para aquele homem e vai dizer, segue-me. Por quê? Jesus não chama as pessoas ao gosto de outro. Não, Jesus não vai chamar fulano porque eu não gosto de fulano. Jesus não vai chamar ciclano porque eu não gosto de ciclano. Não, não, com Jesus é diferente. Jesus não pergunta a ninguém, Jesus não vai pedir opinião a ninguém. Quando Jesus chama, tá chamado. Ele não vai chamar o gosto do homem, ele chama o gosto do céu. Deus chama quem ele quer, da forma que ele quer, ele usa quem ele quer, da forma que ele quer. Mas nunca esqueça, o fato de ser usado não significa ser aprovado. Entenda muito sobre isso também, que as pessoas estão confundindo muito isso. O fato de conhecer um pouquinho a palavra, de ter um pouquinho de sabedoria, eles estão confundindo o fato de ser usado. E o Senhor quer que nós nos entregamos a Ele de todo o coração. Amém? Então, o Senhor Jesus vai dizer para aquele homem, lançar essa palavra sobre esse homem, segue-me. E ele se levantou e o seguiu. O improvável, um improvável. Ele não deu desculpa, Jesus, primeiro eu tenho aqui que notar que os impostos, deixar a caderneta aqui em ordem. Não, não. Ele deixou tudo e seguiu Jesus. E logo mais ele deu um banquete de comemoração à sua libertação, um culto de ação de graça na sua casa. E Jesus está lá sentado à mesa. O texto diz no verso 10 que Jesus está sentado à mesa com pecadores e publicanos. E os fariseus começaram a perguntar aos discípulos por que o Senhor comia com pecadores, por que comia com publicanos. Por ser muitos religiosos, eles não aceitavam a forma que Jesus traria aquele período, aquele momento que Jesus estava ali a ensinar, a discipular, a salvar as almas. Eles não queriam entender porque o coração estavam fechados. Quando o coração do homem está fechado, irmãos, dificilmente ele consegue compreender o que Deus está fazendo, o que Deus está falando, aquilo que Deus está ministrando, aquilo que Deus está trazendo ao coração. Isso é muito sério. Só que quando o Senhor nos chama não é para gosto do homem, mas é para gosto do céu. O Senhor nos chama para fazer a vontade dele, não a vontade do homem. Então aqui nós estamos vendo o Senhor chamar um homem improvável, um cobrador de imposto, um homem odiado pela sociedade, um homem odiado pelos seus irmãos judeus. E o Senhor olha para aquele homem e o Senhor chama, porque Deus, ele não vê como o homem vê. O Senhor conhece o coração da pessoa. É por isso que muita gente não entende como Jesus transforma a vida de um traficante,
Jesus transforma a vida de uma prostituta. Jesus transforma a vida de um viciado, de uma pessoa que estava ali perdido, que a sociedade não dava mais nada. É por isso que se você não crê, se eu não crer que Jesus transforma a vida de qualquer pessoa que esteja em qualquer situação, nós ainda não nos convertemos, ainda não servimos a Deus de verdade. O Senhor tem promessa na vida da contendeira, fofoqueira, fuxiqueira. O Senhor tem promessa na vida do traficante, do perdido, do viciado. O Senhor tem promessa. Se o Senhor tem promessa, Ele cumpre a promessa dele. Então precisamos compreender que somos improváveis para com Deus. Os improváveis que Deus chama. Talvez você seja uma pessoa assim, improvável perante a sociedade. Talvez alguém olhe para você e não dá nada. Como muitos olharam para mim e não deram nada. Como muitos olham para mim e não dão nada. Não acreditam no que o Senhor vai fazer através da minha vida. Não acreditam no que o Senhor vai fazer através da sua vida. Mas é necessário você entender. Levi levanta e deixa tudo, porque ele sabe quem ele é. Quando você sabe o seu coração, você não fica turbado, você não fica perdido. Você fica entendendo que o seu coração... O coração, irmãos, não é o órgão que está dentro de nós. O coração que a palavra de Deus se refere é o nosso pensamento, como eu já falei em outros vídeos aqui. É a nossa mente. Você sabe quem você é. No fundo, você conhece, você sabe suas ações, suas atitudes, seus pensamentos. Quando você está em falha, você sabe também, porque a sua consciência te acusa, te fala. Quando eu vejo que eu preciso fazer algo mais para o Senhor, quando eu vejo que eu estou saindo ali da direção que Deus me deu, quando eu vejo que eu estou fazendo algo que eu sei que o Senhor não vai aprovar, a minha consciência fala. Ela fala, olha, Odete, você está indo para o caminho errado, Odete, volta para cá, Odete, aí não é o caminho, Odete, vai por aqui, Odete, fala, não faz. É assim, entendeu? Então nós precisamos compreender que quando Levi aceita esse chamado do Senhor Jesus, ele aceita de toda a sua alma. E você? Aceitou o chamado de todo o seu coração? Aceitou o chamado de toda a sua alma? Ouviu a voz de Deus te chamar e você se entregou totalmente? Ou ainda tem dúvida daquilo que Deus vai fazer através da sua vida? Quando os fariseus viram isso, começaram a perguntar por que Jesus comia e sentava com publicanos e pecadores. Mas Jesus, ouvindo, respondeu, os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Portanto, ide aprender o que significa misericórdia. Quero e não sacrifício, pois não vim resgatar os justos e sim pecadores. Sabe para quem Jesus vem? Jesus vem para aquele que sabe que é pecador. Jesus vem para aquele que sabe que necessita da misericórdia dele. Jesus vem para aquele que sabe que não há nada no mundo sem a presença do Senhor. É por isso que muitas pessoas entendem que nós somos dependentes do Deus vivo. Há pessoas que dizem não necessitar, que há alguns que dizem que só pobres que querem ser cristão, que querem servir a Deus. Mas a gente precisa entender que não tem sem classe social. Todos nós somos chamados para ser cheios do Espírito Santo. Todos nós somos chamados para ser filhos de Deus. Todos nós somos chamados. E Jesus, ele não veio para o são. Quem é o são? São aqueles que acham que não precisam do Senhor. São aqueles que acham que Deus não existe. São aqueles que dizem que não querem. E os doentes? Os doentes sou eu. Porque o pecado é isso. O pecado é uma doença. O pecado é uma doença que alastra, que passa de um para o outro. A doente sou eu que preciso da misericórdia. Eu sei que eu necessito de Deus. Sem Ele eu não sou nada. Sem Ele eu não sou ninguém. É você que precisa, que compreendeu que você é pecador. Que tudo que você faz é trapo de imundície. Que necessitamos e precisamos do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a misericórdia dele é a causa de nós não sermos consumidos. É por isso que Jesus vai falar que ele não veio para o são. São os fariseus. São aqueles que não queriam servir ao Senhor. São aqueles que rejeitaram a Jesus. E nós estamos aqui entregando a nossa vida na mão dele. E aceitando a bondade e a misericórdia dele para conosco. Que o Senhor Jesus te abençoe, que a graça dele te fortaleça, que ele venha encher o teu coração com a presença dele e que você saiba que você foi convocada, chamada, você foi chamada para ser santos. É por isso que quando Paulo escreve as cartas, ele sempre se dirige aos irmãos assim, aos santos em Éfeso, aos santos em Gálatas, aos santos. Nós somos santos, nós somos filhos do Deus vivo. Santo é o nosso Deus. E nós estamos no processo de santidade. Então, eu sou falho, também sou. Eu sou pecador, também sou. Nós somos pecadores. Jesus não veio para o são, veio para os doentes. Se você reconhece que você precisa de Jesus, se você reconhece que você necessita dele, é para ele, para você que ele veio, para mim que ele veio, para aqueles que necessitam e quer viver com ele. Que o nome do Senhor seja glorificado, que o Senhor expande a mente de muitos, abra a visão, o intelecto, para que possam ouvir a voz do Eterno e se entregar a ele. Amém? Quero terminar com esse versículo aqui, que diz assim o 35, e Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando de todas as enfermidades e doenças. Então, para esse
é o que veio Jesus fazer, para curar, para libertar, para transformar, para pregar, para ensinar. E essa incumbência agora ficou para mim, essa incumbência ficou para você, essa incumbência ficou para a igreja de Jesus na terra, a igreja verdadeira, a igreja fiel, a igreja que busca, a igreja que clama, a igreja que ora, a igreja que verdadeiramente sabe que necessita do Deus vivo. Então pregue, a tempo, a fora de tempo, fale do amor do Pai, fale do amor de Jesus, diga que Ele é bom e nós iremos chegar ao céu, porque Deus é fiel. Que Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance. Eu não consegui entrar totalmente no capítulo todo, gravei esse vídeo rapidinho para não ficar sem gravar. Foi um dia corrido, abençoado, mas eu vou voltar de novo no capítulo 9 aqui do Evangelho de Mateus e vou trazer uma outra mensagem aqui dentro do contexto que está aqui todo no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance. Estamos juntos para a glória de Deus. Amanhã é sábado, um bom final de semana. Que a graça dele te fortaleça, que você seja mais que abençoado na presença do Eterno. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar? Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela bondade e misericórdia do Senhor. Pela rica e infinita misericórdia que tem nos alcançado, cuidado de nós a cada segundo. A tua graça, Pai, é fiel e verdadeira. Eu entrego em tuas mãos as nossas vidas. Que essa noite, ó Pai, seja uma noite de paz. Que o amanhecer seja um amanhecer de paz. Que esse final de semana seja um final de semana de vitória, de paz, de alegria e de experiências extraordinárias em tuas mãos. Nós não dependemos do contexto da terra, nós dependemos do céu. E por isso entregamos a nossa vida em tuas mãos, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.